Oi macumbeiro, oi macumbeira, oi para você que nem macumbeiro nem macumbeira, mas que está me seguindo, que está gostando do que eu estou falando. Sou o Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, zona sudoeste, bairro de Senador Camará. Hoje vamos falar de um mito do orixá Obá, um orixá feminino, pouco conhecido na Umbanda, mas bastante interessante. Tá? Eu chego a dizer que Obá foi vítima de fake news. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu vou pedir para o Cambono tocar a vinheta. Cambono, toca a vinheta, por favor. Cambono tocou a vinheta. Antes que eu me esqueça, nossos estudos são baseados nesse livro aqui, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, a editora e a Companhia das Letras. Vamos falar de Obá, resgatar a figura dessa mulher que é muito interessante e pouco compreendida, tá? Obá ganhou uma fama de ser uma deusa mutilada, uma deusa de paixões violentas, deusa do ciúme, deusa da rejeição, mas Obá não é só isso. Tá? Lembrando que tem um mito em que fala que ela se mutilou para ter o amor de Xangô, tá? Mas eu volto a falar, eu vou insistir até morrer. Mitos não podem ser pegos literalmente. O mito, ele conta uma história alegórica. Você tem que ver o que está por trás de tudo aquilo que o mito fala para entender. Mas eu não vou falar desse mito em que Obá se mutila hoje. Vou deixar isso para o próximo vídeo. Eu quero antes valorizar a figura de Obá, tentar resgatá-la, porque Obá nos fala do tempo do matriarcado, sociedade Elecô, uma sociedade, uma espécie de uma maçonaria feminina, foi presidida por Obá. Obá foi uma grande sacerdotisa dessa sociedade que funcionou como uma espécie de resistência à chegada do patriarcado, para vocês verem como Obá nos fala de um tempo antigo. E a sociedade Elecô, ela valorizava, ela protegia, ela defendia o sagrado feminino. Ela defendia, no plano físico, as mulheres dos abusos do poder masculino. Os homens eram julgados pela sociedade Elecô. Eram rituais fechados, somente mulheres entravam, e ela muito ligada às deusas femininas, às feiticeiras, grandes mães da terra. Então, Obá nos fala de uma coisa muito mais poderosa do que a rejeição e o ciúme, que são sentimentos avassaladores, mas a que ela vibra nos sentimentos avassaladores, ela também vibra no arrebatamento, ela também vibra na admiração. Obá é uma deusa que nos envolve de maneira arrebatadora. A admiração é regida por Obá. Ela não é só uma deusa vencida, não é só uma deusa mutilada. Obá nos fala de mulheres que têm um toque masculino, sabe, aquela força, aquele vigor que compete com o homem. Obá é isso, uma beleza exótica, uma beleza que nos traz admiração. Né? Obá não era delicadinha, ela era bonita, mulher, mas ela tinha uma força, um toque especial que fazia dela uma guerreira. Há muitos relatos que falam que ela foi criada como um menino, ela foi criada como um homem, que ela chegou a chefiar exércitos. E aí se entende um pouco o sincretismo de Obá com Joana d'Arc. O sincretismo de Obá com Joana d'Arc, aquela jovem francesa que lutou na Guerra dos 100 Anos. Baixo da história, para você saber o que eu estou falando, que Obá se aproxima nesse ponto de Joana d'Arc, tá? Quando ela comanda exércitos. E Obá, ela faz o papel daquela mulher que não é submissa, daquela mulher que ela quer a equiparação, onde homens e mulheres em condições normais de temperatura e pressão são iguais, não tem diferença. Tá? Obá, quando presidia a sociedade Elecô, Xangô já era casado com Yansan e com Oxum, mas Xangô queria saber o que rolava lá naquela sociedade. Tá? E Xangô observou
de maneira, né, assim, velada o culto, mas ele foi pego e foi levado à presença da sacerdotisa para julgar, porque era proibido. E aí, isso é um mito, tá, pessoal? Para a gente também entender. E aí foi julgado, mas quando Xangô e Obá se encararam, rolou uma química ali, tá? Rolou uma atração legal. E aí a sentença era a morte, mas Obá, como grande sacerdotisa, ela deu lá uma mudança, tá? No jogo. E ela disse, olha, ou a morte ou casar com a sacerdotisa, tá? Rolou uma química, tá? Eles casaram, ela virou a terceira esposa de Xangô. Porém, o que aconteceu? Obá não abriu mão do papel dela de grande sacerdotisa. Ela continuou sendo esposa, né, uma das esposas, mas não abriu mão dos afazeres dela que ela tinha na sociedade de Erecô. E Xangô esperava uma esposa que fosse pacata, pacífica. E ela não foi essa esposa, ela não abriu mão do papel dela profissional. E aí Xangô perdeu um pouco o interesse em Obá. Tá? E aí a história fluiu, depois entra o mito de Oxum. Mas vamos voltar aqui para esse momento em que Obá não abriu mão do papel dela. Então Obá é essa pessoa que valoriza o que tem. Ela é muito mais do que uma deusa que se enganou com aquele mito, tá? Porque a história está lá por trás. Mas eu vou chegar nesse mito. Então Obá nos fala dessa coisa, quando você está muito bem na vida profissional, às vezes a tua vida sentimental, amorosa, tá meio esquisita. Então é um mito que fala pra gente dosar, tentar encontrar um meio termo, tá? Porque sempre é possível. Fica esse alerta. Obá é uma deusa muito complexa e é muito interessante. Obá é caçadora, tá? Então não dá para falar só de Obá como um orixá que rege o ciúme e a perda. Não dá. Ela é muito mais complexa do que isso. E vamos entrar no mito para você entender o que eu estou falando. Obá era uma guerreira. Obá guerreou com Exu, guerreou com Oxalá, guerreou com Orumilá e venceu todo mundo. A fama dela era daquela mulher que, como guerreira, não tinha para ninguém. Tá? Ela nunca tinha guerreado com Ogum. E aí, ora os mitos falam que foi Ogum que a desafiou, ora os mitos falam que foi Obá que a desafiou Ogum. Isso, vou chegar lá, a importância disso também. O negócio é que houve aí, alguém chamou alguém para briga, tá? Mas Ogum, conhecedor da fama de Obá, de grande estrategista, de grande guerreira, foi consultar um oráculo para saber o que ele tinha que fazer para ganhar. O oráculo orientou que ele fizesse uma pasta de quiabos e milho e colocasse ali num espaço específico onde eles estariam. Tá? Chegou, ele fez lá o ebó, fez a pasta, botou lá, ficou escorregadio, quiabo. Começou a luta. Começou a luta em pé de igualdade. Tá? Obá não estava para perder, e muito menos Ogum, e a luta estava ali empatada. Ogum começou a levar Obá para o espaço onde estava a pasta de quiabos. Ela acabou indo, pisando, lógico que se desestabilizou, porque estava muito escorregadio e ela começou a precisar ter muito mais estratégia para não ser vencida por Ogum. Ela espertamente percebeu a artimanha e ela pegou Ogum e levou para onde ela estava. Os dois ficaram então em cima, onde estava a pasta de quiabo escorregadia. E aí a briga ficou novamente igual, porque os dois escorregando, tá? Só que aquilo ali estava bem escorregadio, bem esquisito, tá? E os movimentos de luta começaram a ficar sensuais, eles começaram a se excitar, tá? E os dois se amaram como nunca tinham amado outra pessoa na vida. Esse é um mito interessantíssimo de Obá. E o que esse mito está ensinando pra gente? Tá? Coisas muito interessantes. Tá? Todo mito tem aquela história por trás, vamos agora ver o que está por trás do mito. O mito nos fala de planejamento e estratégia, foi o que Ogum fez. Então, antes de você começar qualquer empreitada, uma festa de aniversário, sei lá, abrir uma empresa, seja o que for que você fazer, teu dia, o que você tem que fazer hoje? Planeje, tenha planejamento e estratégia. Foi isso que Ogum fez. Foi lá e planejou como que ele ia vencer Obá.
Porém, o mito, ao mesmo tempo, nos fala que cuidado com suas estratégias, porque você pode cair nas armadilhas que você mesmo cria, porque o nosso planejamento, as nossas ações têm que estar baseadas na honra e na honestidade. Ogum não foi nesse mito, né? O personagem que ele encarnou, que ele viveu, não foi honesto, né? A briga estava lá desigual, já que ele queria, né, vencer, que ele vencesse então pelo poder dele, pela estratégia dele. Tá? Então, cuidado com as suas estratégias, cuidado com as suas artimanhas, que você pode ser envolvido por elas e um dia você vai. O mal do esperto é pensar que ele não vai ser enganado. E esse mito nos fala disso. Planejamento estratégico, cuidado com as suas estratégias, que elas sejam baseadas na honra, na verdade, para que você, ao vencer, tenha vencido realmente pelos seus esforços, pelo que você realmente tem de bom. É isso que ele fala. E o mito fala também sobre a nossa postura agressiva. Sabe aquela pessoa, a gente, quando está sempre buscando uma briga, se incomodando com tudo, e botando dedo na cara do outro, e está sempre pronto para arrumar um barraco? Isso pode esconder uma baita de uma carência. Cuidado quando você está aí muito, né, querendo partir para a briga, você pode ser a pessoa mais carente do mundo, precisando de atenção, não de conversa. Né? Então, nem sempre a violência é o melhor caminho, porque às vezes a tua agressividade pode estar escondendo uma carência, ou o outro, que é muito violento, pode estar sendo uma pessoa muito carente. Vamos conversar, vamos bater um papo, né? Vamos lá, vem cá, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? E aí o mito fala sobre isso, tá? Dessa agressividade que muitas vezes pode ser algo por trás ali escondido. E o mito fala que em condições de igualdade, homem ou mulher, todo mundo consegue chegar lá. O negócio é ter igualdade. E aí você começa a pensar aí mercado de trabalho, relações dentro de casa, tudo esse mito pega aí as nossas relações pessoais, né? Suas relações interpessoais, né? Quem é mais inteligente, quem é mais forte, não sei. Talvez fisicamente você consiga fazer, mas em questão de capacidade, né? Em condições de igualdade. Todo mundo tá no mesmo pé. É isso que esse mito está falando pra gente. E é isso, entenderam como é que o Ba é muito mais complexa, muito mais interessante do que uma deusa que é ciumenta? Pensa nisso. Nos vemos no próximo mito. Tchau, tchau.